Deus, o povo está se revelando aí, os artistas, né? Comunicadores, fico feliz com isso. Cada família, cada Aba News, um melhor do que o outro, né? Mas você fique preparado que você também vai aparecer nessa tela aí. Amém? Olha, uns 3 aí vão encarar. Glórias a Deus. Nós queremos ministrar uma palavra. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre valores e princípios para a família. Estamos no mês da família. No mês da família nós direcionamos as mensagens para que essas mensagens possam abençoar as famílias. Então estamos aí num mês solene, um mês de festa, um mês de graça para que as famílias sejam abençoadas, né? E eu quero falar sobre valores e princípios que nós encontramos na palavra de Deus para a família cristã. Basicamente eu não vou falar sobre valores ou princípios, porque a Bíblia está cheia de valores e princípios para a família cristã. Não são apenas alguns, mas são muitos. Então eu vou falar um pouquinho do nosso relacionamento com esses valores e com esses princípios. E o texto que eu quero convidar você a ler está lá no Deuteronômio capítulo 6. Livro de Deuteronômio capítulo 6. Você sabe que esse livro foi escrito por um médico. Sabia disso, pastor Adilson? Doutoronômio. Piadinha, né? Vão me contratar aí, pô. Praça é nossa. Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá, então. Isso foi boa, né? Não? Deuteronômio capítulo 6, nós vamos... Eu vou trabalhar o capítulo inteiro, são 21 versículos, mas eu não vou ler os 21 aqui. Então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, né, nesses versos. O pessoal aí da imagem vai trabalhando conforme eu vou chamando. Mas nós vamos ver neste texto aquilo que Deus ensina através da vida de Moisés a respeito do relacionamento, né, do povo de Deus para com os princípios da palavra de Deus, tá? O verso 1 diz assim: este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, diga ensinar-vos, para que os cumprisseis, diga cumprisseis, na terra a que passais a possuir. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar esse texto como um todo. Bom, o que são princípios? O dicionário diz que é a causa primeira de alguma coisa, a qual contém e faz compreender suas propriedades essenciais ou características de razão. Princípios são regras ou norma de ação, conduta moral, ditame, lei e preceito. Então os princípios são preceitos. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver por esses princípios. A nossa norma de caminhada, o nosso jeito de andar, o nosso referencial, o referencial para a nossa vida são os princípios encontrados na palavra de Deus. Eu escrevi um livro sobre liderança. Se você não leu, eu não sei se eu posso dizer isso, mas acho que você está em pecado. Estou brincando. Mas tem ali, se você quiser, um livro. E o primeiro assunto que eu trato nesse livro sobre liderança são os referenciais. O referencial é como se fosse um trilho, por onde você caminha, por onde você anda, quais são os referenciais que guiam a sua vida. Então esses princípios são esses referenciais que vão guiar a nossa vida, a nossa caminhada. E nós vamos falar hoje sobre princípios para a família, né? Princípios que devem ser seguidos, a relação de família com os princípios da palavra, né? O contexto histórico desse texto, só para a gente entender, eu gosto sempre de trazer o contexto histórico para você entender o que você está lendo, se dá com o povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito, você conhece a história, você já deve ter assistido lá os 10 mandamentos, né? O povo de Israel saiu do Egito, Deus libertou o povo de Israel, o povo tinha vivido 400 anos e os últimos anos eles eram escravos no Egito. Deus então levanta Moisés para que Moisés venha libertar o povo da escravidão. O povo sai do Egito, tem lá Deus fazendo milagres, 10 mandamentos, né? Aquele negócio todo, aquela coisa, né? O mar que se abre e um milagre atrás do outro, e Deus operando milagres. Depois tem lá o povo, Moisés sobe no monte, o povo vê aquele monte, o barulho, o povo vê a luz, o povo vê o trovão. De repente Moisés desce de lá com as leis, os mandamentos.
que eram os princípios e os referenciais para que o povo vivesse por eles. Mas você conhece a história, esse povo ainda no deserto, esse povo pecou, esse povo não foi fiel a Deus. Então, infelizmente, todas as pessoas que saíram do Egito, elas morreram no deserto. O povo ficou patinando no deserto durante 40 anos, um percurso que dava para fazer ali em alguns dias, coisa de 10 dias, 12 dias, se fosse muito demorado, né? Um mês, vamos dizer, né? Mas dava para ir tranquilo, um percurso de pouco tempo. Se eles fossem se arrastando, um mês. Eles levaram 40 anos para fazer, porque esse povo ficou enrolado no deserto ali, e todas as pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. Apenas estavam nesse momento aqui, quando Moisés começa a falar as leis para o povo, nesse exato momento do livro de Deuteronômio, estão apenas Moisés, Josué e Calebe. Os únicos 3 que saíram do Egito e que permaneceram vivos foi Moisés, Josué e Calebe. Então, nesse momento aqui, do livro de Deuteronômio, todas as pessoas que estão ouvindo ali o discurso de Moisés, são pessoas que nasceram no deserto. São os filhos e netos daquelas pessoas que saíram do Egito. Essas pessoas não viram o mar abrir. Essas pessoas não viram os milagres acontecer. Essas pessoas não viram Moisés descer do monte com a tábua, com os mandamentos. Essas pessoas não viram isso. Então Deus inspira Moisés a que Moisés novamente reúna o povo e a que Moisés novamente conte a história do povo. E o livro de Deuteronômio você vai ver que é uma repetição daquilo que você tem em Êxodo, Levítico e Números. Moisés repete para o povo ali tudo aquilo que eles tinham vivido no passado. Por isso o nome é Deuteronômio. A tradução literal da palavra Deuteronômio significa segunda lei. Mas não é segunda lei como se fosse uma nova lei. É uma segunda lei no sentido de que é uma nova leitura da lei e dos mandamentos e dos princípios. Então aquele povo que é novo, aquela geração futura, ela começa a ter contato com toda a história, com todos os mandamentos nesse momento. Eles estão no deserto de Moabe, eles estão a um passo de entrar na terra prometida, eles estão a um passo de viver a realidade da promessa de Deus para eles, a realidade da bênção de Deus para eles. Deus tinha prometido para eles uma terra, eles tomariam Canaã, e então agora eles estão a poucos passos de tornar realidade aquilo que eles esperavam. Eles estão a poucos passos de ver o sonho que eles nutriam ser realizado. Eles estão então no deserto de Moabe, eles vão atravessar o Rio Jordão. Ao atravessar o Rio Jordão, eles vão chegar em Jericó. E você, como eu, que foi criança na igreja, você lembra daquela musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Porque eles vão ali lutar em Jericó, vão vencer, e ali começa então o que? A conquista de Canaã. Eles vão começar então a conquistar verdadeiramente, colocar a mão no sonho. Nossa, que coisa boa, né? Sabe aquela coisa que você sonha, sabe aquilo que você deseja, e agora eles estão vendo a realidade disso. Deus fala, levante acampamento, vão, que agora vocês vão conquistar. E eles então estão a um passo de começar essa conquista. Mas antes de iniciar esse processo de conquista, Deus então inspira a Moisés reunir o povo, e a Moisés começar então a recontar para o povo a sua história, e a falar novamente a lei para o povo. Então, como Israel precisava na sua nova vida, no seu novo local, viver segundo os princípios do Senhor, então Moisés começa a falar esses princípios, a reler a lei, a reler os mandamentos, esses princípios, para que o povo possa entrar na terra prometida e para que o povo possa então viver na sua vida os princípios que Deus tem para eles. E nós podemos entender que esses princípios que nós encontramos na palavra de Deus, eles são princípios para guiar a nossa vida também. Nós devemos nos relacionar com esses princípios conforme a palavra de Deus nos ensina. E nessa noite, como uma noite de família, eu quero trazer para você algumas coisas que nós aprendemos nesse texto a respeito de como nós nos relacionamos com esses princípios. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: guardar os princípios da palavra traz a bênção de Deus. Veja o que diz o verso 2 e o verso 3. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes, diga guardes, todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, diga todos os dias,
e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda, diga, bem te suceda, e muito te multipliques, como disse o Senhor teu Deus, de teus pais na terra que mana leite e mel. Então a primeira coisa que nós vemos nesses dois versos, o verso 2 e o verso 3, é que guardar os princípios da palavra traz a bênção de Deus. A ordem de Deus ali para o povo é que todo o povo deveria guardar esses mandamentos. Veja que ele diz, ó, guarde todos os seus estatutos, tu, teu filho, o filho de teu filho. Então a primeira coisa que a gente aprende com isso é que nós precisamos dispor o nosso coração em guardar, mas não apenas nós. Esse é um mandamento para você, esse é um mandamento para a sua casa de um modo geral, esse é um mandamento para os seus filhos, esse é um mandamento para os filhos dos seus filhos. E outra coisa que a gente percebe nesse texto é que não é guardar o mandamento por um instante, mas é por toda a vida. Então ele diz, por todos os dias, deve haver um empenho no seu coração em guardar os mandamentos. E o interessante é que ele diz que a consequência de guardar os mandamentos é o sucesso. Eu posso dizer para você que eu sei o segredo do sucesso. As pessoas, elas correm atrás do sucesso. As pessoas querem ter sucesso em todas as áreas da vida. E eu quero dar aqui uma lição coach para você hoje, que está na moda, o coach, né? Então, e olha que eu tenho formação em coaching. Eu quero dar uma lição coach, a lição do sucesso. Depois você põe no Instagram lá o pastor coach, na lição de sucesso. Porque a Bíblia diz que, olha aqui que a Bíblia diz, que o segredo do sucesso está aqui na palavra de Deus. Ele diz, ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares para que bem te suceda. Esse bem te suceda é para que você tenha sucesso. Uma tradução para os nossos dias, esse bem te suceda significa para que você tenha sucesso. Então, querido, a primeira coisa que você precisa entender é que se você quer ter sucesso na sua vida, independente de qual área seja, principalmente na sua família. Ou seja, ter sucesso não é ser famoso. Às vezes a gente confunde ter sucesso com ser famoso. Mas ter sucesso é ser bem-sucedido. Então, se você quer ter uma família bem-sucedida, se você quer que a educação dos seus filhos sejam bem-sucedidas, se você quer um lar bem-sucedido, se você quer uma vida financeira bem-sucedida, se você quer prosperidade, enfim, independente do que você deseja, que esteja relacionado a ser bem-sucedido, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa guardar os mandamentos. Porque a consequência, querido, de viver segundo os mandamentos de Deus é ser bem-sucedido. E, queridos, deixa eu dizer algo que eu disse de manhã. Eu gosto muito de fazer casamento e eu sempre falo isso em casamento. Eu prego Deuteronômio capítulo 28 em casamento. O povo fala, mas você não tem nada a ver com casamento, pastor. Não tem? Tem sim. Tem sim. Porque as pessoas, às vezes, elas querem uma cerimônia de casamento, porque na mente da maioria das pessoas, aquele ritual do casamento vai significar bênção no casamento, vai significar bênção na vida da família. E eu não quero te decepcionar, e vou te dizer que não é isso. Muitos casamentos que muitos pastores, padres, todo mundo fez, acabou. Às vezes até rápido, logo depois da bênção. Né? Então veja, o que eu quero dizer para você é que o sucesso no teu casamento, o sucesso na tua família, não depende de um ritual religioso, não depende de algumas palavras que sejam faladas em uma cerimônia, mas o sucesso na tua casa, ser bem-sucedido, ter um casamento bem-sucedido, vai depender do teu comprometimento em viver e guardar os mandamentos da palavra de Deus. Nós apresentamos criança de manhã, e quando nós apresentamos, nós fazemos isso com fé, assim como nós fazemos o casamento. Nós dizemos palavras para abençoar, e nós queremos que isso aconteça. Mas, querido, nenhuma criança será bem-sucedida se não for ensinada a palavra para ela e não for ensinada a ela a viver segundo a palavra. Se não for ensinado o temor do Senhor para essa criança. Eu posso orar, eu posso jejuar. Entenda que viver por princípio significa que algumas consequências dependerão de algumas causas. E aí, olha o que eu vou te dizer, presta atenção. As coisas que são movidas, presta atenção. Se dá para você botar lá no Instagram depois.
As coisas que são movidas por princípio, não tem nada que possa mudar ela, a não ser viver o princípio. Sabia disso, querido? Se a Bíblia fala sobre semeadura, é um princípio? É. A Bíblia fala que para a gente colher, a gente tem que o quê? Tem que semear, certo? Então, mesmo que eu ore e fique orando ali, né? Digamos, eu faço um buraco na terra, não coloco semente nenhuma lá. E eu fico orando, eu vou lá, oro todo dia, estendo a mão, jejuo. Faço que nem os profetas de Baal, me corto, né? Vai nascer alguma coisa ali se não tiver semente? Porque o princípio é, você precisa semear para você colher. E veja, o princípio do sucesso para ser bem sucedido significa que você precisa viver segundo os mandamentos do Senhor. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, veja, a bênção de Deus é atraída pelo cumprimento da palavra. Querido, a bênção de Deus é atraída para casa, onde as pessoas têm um empenho em viver segundo a palavra. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o que diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você está correndo atrás de bênção às vezes, mas a Bíblia diz que não é assim. O processo é o contrário. Não é eu correndo atrás de bênção, mas a Bíblia diz que é a bênção correndo atrás de mim, me alcançando. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para entender o que diz a palavra de Deus sobre isso? É a bênção te alcançando. É a bênção Usain Bolt. Lembra do Usain Bolt, aquele que fazia assim, né? Corria. É a bênção que sai correndo atrás da tua vida. É Deus dizendo: bênção, olha lá, uma família que guarda os mandamentos, corre atrás dele, alcança eles. É isso que diz a palavra, e nós precisamos entender o que diz a palavra. E às vezes eu vejo pessoas desesperadas correndo atrás da bênção. Esse processo está errado. Quando você se dispõe no seu coração a guardar os mandamentos do Senhor, a viver segundo a palavra de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, a Bíblia diz que a bênção alcança a tua vida. E querido, mesmo que você não queira, você vai correr, a bênção vai pular no seu pescoço e vai te abençoar, e você será abençoado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que guardar os princípios da palavra traz a bênção de Deus. Se você quer ter uma família abençoada, um lar abençoado, uma casa abençoada, se empenhe em guardar a palavra de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos, o verso 6, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, nós aprendemos que é necessário ensinar esses mandamentos, esses princípios, a palavra de Deus, no ambiente de família. E deixa eu te dizer algo, isso não é uma opção, isso é um mandamento. Isso aqui é um mandamento. A palavra de Deus está dizendo: você tem a obrigação de ensinar. Olha, e ensinarás a teus filhos, e delas, da palavra, do mandamento, falarás assentado, ou seja, no momento que você está junto com ele, andando pelo caminho, você está falando da palavra de Deus para ele, deitando, você está falando da palavra de Deus para ele, levantando-se. Então o texto diz que deve haver um compromisso no seu coração de guardar, mas deve haver um compromisso no seu coração de pegar isso que você recebeu e de você dar isso para os seus filhos. Deixa eu te dizer algo, nós temos uma escolinha maravilhosa aqui, as crianças estão aqui, estão no sobrado, estão lá em cima. Graças a Deus por essas escolinhas. Graças a Deus porque as crianças lá estão recebendo a palavra, mas eu preciso te dizer uma verdade. A responsabilidade de ensinar a Bíblia para os seus filhos não é dos professores da escola aqui, querido. Esse texto aqui, Deus não inspirou Moisés a dizer: olha, ensina os seus alunos. Ele diz: ensina os seus filhos. A responsabilidade do compartilhamento da palavra, de ensinar os princípios, de ensinar os valores, de ensinar os mandamentos, é dos pais. E nós temos que acordar para uma realidade, é que nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Infelizmente, o que nós vemos muitas vezes são pais terceirizando uma responsabilidade que é
dele. Mães terceirizando uma responsabilidade que é dele. E querido, se nós queremos ter uma nação abençoada, você quer ter uma nação abençoada? Quem quer ter uma nação abençoada aqui? Amém, eu quero. Vote direito. Mas não depende só de governante. Para ter uma nação abençoada é preciso ter um povo abençoado. E para ter um povo abençoado é necessário que esse povo tema o Senhor. Que haja princípios no coração desse povo. E não adianta você terceirizar isso para o governo. Não, vou mandar para a escola que se vire, que ensina. Não é isso. É responsabilidade sua. Querido, o seu filho é responsabilidade sua. A Bíblia diz que ele é herança sua. É você que administra a sua herança. É você que administra a sua herança. Não sei se é herança ou se é um boleto, né, que a gente paga até uma. Mas é responsabilidade sua. E tem gente que acha que é do professor da escola dominical, é do pastor, é da professora, da não sei o quê, é do Estado, é de todo mundo. Mas é dos pais. Esse texto aqui é para pai, esse texto é para mãe. E veja só, querido, a decadência de uma nação, a decadência de um povo, vem quando os pais esquecem de ensinar os filhos a respeito de Deus e a respeito da palavra de Deus. O tempo logo depois, Moisés ali entra na terra, você conhece a história um pouquinho para frente ali, tem a história de Josué. Moisés não entra, o povo entra com Josué, Josué conquista Canaã. E depois, quando Josué morre, as pessoas que vêm depois de Josué não cumprem essa palavra. E o livro de Josué, no capítulo 2, de 8 a 15, eu não vou ler, o tempo é curto, mas o livro de Josué, no capítulo 2, de 8 a 15, fala que a nação se corrompeu, que o povo se corrompeu, que o povo se voltou contra Deus. O texto diz que o povo fez o que era mal aos olhos de Deus. E qual a causa dessa circunstância? Qual a causa disso? O texto também diz. E o texto diz, e outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Quando você deixa de falar a respeito das coisas de Deus, quando você deixa de ensinar para o seu filho a respeito das coisas do Senhor, você não está comprometendo apenas a sua família, apenas aquilo que te cerca, mas você está comprometendo toda uma geração futura, porque existe um risco muito grande de você ter uma geração futura que não conhece a Deus, que não teme a Deus, e que praticará coisas que são más aos olhos do Senhor. Então existe uma responsabilidade muito grande. Veja o que Deus está constituindo uma nação nesse momento. Moisés está relendo a lei do Senhor para se constituir uma nação, um povo com uma terra. E olha, antes de eleger um político ali, antes de escolher um rei, a palavra de Deus diz: esteja sobre vocês, antes de tudo, os princípios, os referenciais, os mandamentos. Às vezes nós culpamos o governo pelas desgraças que acontecem no país, e digo que muitos governos têm muita culpa. Mas você já parou para pensar na tua responsabilidade também? Você já parou para pensar na responsabilidade que você tem com a geração futura? Porque daqui 10, 15 anos, 20 anos, os filhos que nós temos hoje serão pessoas que estarão votando, serão pessoas que estarão trabalhando, serão pessoas que farão parte de uma sociedade. E essa sociedade de daqui 15, 20 anos, o sucesso, o bem-suceder dessa sociedade dependerá do quanto você hoje se empenhou em ensinar os seus filhos acerca da palavra de Deus. Então veja, e da mesma forma como deixar de ensinar traz um colapso espiritual, ensinar traz uma riqueza. E eu falei de manhã, eu não vou ler todo esse texto que eu trouxe aqui, porque o tempo é curto, mas eu falei de manhã sobre uma mulher. Hoje é dia das mães. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Olha aí, quantas mães. Mãe, você tem um papel muito importante, que é educar os seus filhos. Não é só da mãe e do pai, mas geralmente a mãe tem um jeito melhor para fazer isso, no sentido de que a maternidade traz a ela algumas qualidades que fazem dela muito mais apropriada para isso, né?
tanto na questão da afetividade, a mulher, né, ela consegue ter mais afeto, quanto também na mira do chinelo, né, que a mãe pega o chinelo aqui, lá na porta ela acerta, se preciso for. Não é verdade? Então, existe uma responsabilidade muito grande das mães, e eu quero falar de uma mãe que teve um sucesso muito grande. A história da Inglaterra, ela pode ser dividida entre antes de John Wesley e depois de John Wesley. E se você não conhece, eu insisto que você leia. E querido, John Wesley foi um homem que marcou a história de um país, porque a Inglaterra vivia numa decadência espiritual muito grande. Todas as ruas, as cidades, os bairros, existiam prostíbulos, existiam bares. A população trabalhava nas minas de carvão e acabava o seu turno, em vez de ir para suas casas, a população ia para os bares, se embriagavam. Crianças com pouca idade já viviam nos pubs e nos bares se embriagando. Era uma nação que estava fadada a falir do ponto de vista social, não apenas espiritual. E a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado John Wesley, um pregador anglicano, que começou a pregar a palavra de Deus. Ele se converteu, ele houve no coração dele uma chama que se acendeu, e esse homem se converteu, e a pregação desse homem mudou a história da Inglaterra. Bares foram fechados, prostíbulos foram fechados, aquele povo se converteu ao Senhor. E os estudiosos que estudam a história da Inglaterra dizem que a Inglaterra é devedora a John Wesley. O túmulo de John Wesley é até hoje visitado não apenas como um herói religioso, mas como um herói que salvou uma nação, através de um grande avivamento que houve naquele povo no século XVIII. Mas deixa eu te dizer que esse homem não existiu sem a figura de uma mãe chamada Susana Wesley. John Wesley nasceu num lar, filho de Susana Wesley e Samuel Wesley. E a Bíblia diz que desde a mais tenra idade houve um comprometimento daquela mãe em ensinar os seus filhos a respeito da palavra de Deus. Querido, ela tinha 19 filhos. 19 filhos. É gente, né? 19 filhos. Mesmo tendo 19 filhos, não tinha, né, as facilidades que talvez nós tenhamos hoje. A história dela diz que ela reservava 2 horas do seu dia para orar. Orava 2 horas. E era nessas 2 horas de oração que ela encontrava força, que ela encontrava ânimo, que ela encontrava vontade, que ela se renovava para educar os seus filhos. Os seus filhos todos aprenderam a ler em casa com ela. Ela ensinou a ler os seus filhos. Ela ensinou a ler as suas filhas, o que não era comum naquela época. As mulheres não precisavam aprender a ler, e nem era bem visto que a mulher aprendesse a ler e a escrever. Mas ela falou assim, não, as minhas filhas vão saber ler, vão escrever. Ela ensinou as mulheres a costurar, como era o costume. Mas antes de aprender a costurar, aprenderam a ler. E ela ensinou a palavra. Existia um culto no lar dos Wesley. E quando Samuel Wesley, que era pastor, viajava, aquele culto continuava acontecendo, porque Susana Wesley assumia a responsabilidade. E diz que, às vezes, Samuel Wesley chegava da sua viagem pastoral, tinha lá 30, 40, quase 50 pessoas no culto na casa dos Wesley. E ela ensinava os filhos, e ela ensinou os filhos, e ela orou pelos filhos. E esses filhos cresceram. As coisas que esses filhos aprenderam refletiu na sociedade, refletiu na vida de um país. Queridos, existe uma responsabilidade dada por Deus para você. Não fica pensando que quem vai mudar a história do Brasil é o presidente que vai vir da próxima eleição. Quem vai mudar a história do Brasil são filhos tementes a Deus, filhos que vivem segundo a palavra de Deus, filhos que vivem segundo os princípios da palavra de Deus, filhos que olham para o Senhor, filhos que dobram os joelhos e oram, porque aprenderam sobre a oração com os pais. Então, o segundo mandamento, o segundo princípio é que você deve ensinar, e não pouco, muito para o seu filho, você deve investir muito em ensinar. O terceiro, verso 10, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de todo bem que tu não encheste, postos cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes e comeres e te fartares. Guarda-te que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que diz o texto. Quando vocês entrarem lá em Canaã,
quando vocês estiverem desfrutando da bênção que Deus está dando para vocês hoje, não se esqueça do Senhor. Tem um perigo muito grande, querido, eu preciso falar sobre isso. Às vezes as pessoas entram por essas portas aqui com a família destruída. Vou dizer que muitas famílias que estão aqui, talvez entraram aqui por essas portas, numa situação muito ruim do ambiente familiar, casamento desestruturado, situação familiar desestruturada, e as pessoas vêm buscar Deus, e as pessoas são abençoadas. O Senhor restaura os casamentos, o Senhor restaura a vida financeira. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida restaurada, passaram a desfrutar da bênção de Deus para a família. Mas às vezes o que acontece, querido, é que as pessoas, quando estão buscando a bênção, se lembram de Deus, mas depois que recebe a bênção, se esquece do Senhor. É isso que Moisés está dizendo: olha, quando vocês chegarem lá, não se esqueçam que vocês vão desfrutar de coisas, que vocês vão desfrutar de bênçãos que eu estou dando para vocês. E ele diz: olha, não se esqueça do Senhor, que te tirou da onde você estava. E é um perigo muito grande, às vezes, que tem gente que não sabe lidar com a bênção. A bênção vira um ídolo na vida da pessoa. A pessoa não tem mais tempo para Deus, a pessoa não tem mais tempo para oração, a pessoa não tem mais tempo para o seu devocional, a pessoa não tem mais tempo para vir na igreja. Eu contei de manhã a história do irmão do corcel. Metade aqui não sabe o que é um corcel, né? Metade não sabe o que é um corcel. E outra metade acha que é um cavalo, né? Mas um corcel era um carro que tinha antigamente, né? O pastor Kleber contava essa história do irmãozinho da igreja dele, que orava para Deus dar um corcel para ele. Pastor, meu sonho é ter um corcel, eu quero ter um corcel. E ele tinha um monte de filho, e ele vinha para a igreja, aquele monte de filho de ônibus e tal, e Deus me dá um corcel, eu quero um corcel para eu poder vir para a igreja com meus filhos, né? E pastor, ora por mim. E aquele irmão não faltava culto, estava no culto de oração na terça-feira, ele estava lá orando, queria o corcel, Deus me dá um corcel. Estava na quarta-feira, ele estava lá orando, na sexta-feira, no domingo, aquela família chegava e o pastor olhava, aquele homem com aquele monte de filhos chegando, e o pastor falava: meu Deus, dá um corcel para esse homem, tadinho desse homem com esse monte de filho, vindo de longe, né, de ônibus. E aí o pastor Kleber contava que oraram, até que Deus abençoou ele, e ganhou o corcel lá. Chegou bonito naquele corcel, aquele corcel 1 ainda, né? Não é nem um corcel 2, corcel 1. Poucos aqui sabem do que eu estou falando. Chegou feliz da vida com o corcel. Ah, pastor, o dia mais feliz da minha vida, aquela família bonita dentro do corcel, aquele monte de filho, que antigamente o povo tinha um monte de filho, né? Aquele monte de filho dentro do corcel, e foi uma alegria, a igreja se alegrou, ele se alegrou, o povo se alegrou, todo mundo festejou, e eu e tal, todo mundo fez. Domingo que vem, chegou o pastor esperando o irmão: cadê o irmão? E onde é que está o irmão não veio. E o pastor ficou preocupado. Esse irmão nunca faltou culto? Nunca faltou culto. E o pastor falou que foi lá na casa do irmão. Chegou lá na segunda-feira, porque pastor, quando o pastor baixar na tua casa na segunda-feira, é porque você não foi no culto do domingo. É ou não é, pastor? É, né? Você vê o carrinho do pastor encostando lá, né? É porque você não foi no culto. Mas vou te falar que o pastor foi me buscar no domingo. Um dia que eu não fui no culto. O pastor foi no domingo mesmo me buscar lá na hora do culto para eu ir para o culto, quando eu era adolescente. Mas não vai faltar no culto. Mas o pastor foi na segunda, esse mesmo pastor do corcel, foi na segunda lá buscar: irmão, o que aconteceu? O irmão: pastor, é o seguinte, você vê, né? Eu peguei a família no domingo aí, eu tenho um carrinho agora, eu fui para a praia, né? Fui para a praia, daí não deu tempo de eu ir no culto. Então, querido, apesar de ser engraçada, a história é uma história real. Muitas vezes, muitos de nós, quando a gente começa a receber a bênção, é isso que Moisés está dizendo para esse povo: olha, vocês vão entrar numa terra que vocês não fizeram nada, vai ter poço, vai ter bênção, vai ter muita coisa ali, que eu abençoei vocês. Moisés está dizendo: não deixem de esquecer que foi Deus que te abençoou. Às vezes Deus restaurou teu lar, restaurou tua família, restaurou tua casa, teu casamento, mas jamais deixe de esquecer que foi Deus que fez isso por você. Não troque o teu Deus pelas bênçãos que Deus te deu. O quarto: não se contaminar com os princípios e valores do mundo. Verso 13 e 14 diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis a outros deuses e os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Moisés está dizendo para o povo: olha, vocês vão chegar lá, vai ter povos ao redor de vocês.
E esses povos adoram outros deuses, eles possuem outros princípios, eles possuem outros costumes. Não se deixem contaminar com esse povo que está ao redor de vocês. E querido, isso é muito urgente nos dias de hoje. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A Bíblia trata a gente como peregrino. Nós somos forasteiros nesta terra. Porque nós não somos daqui, nós somos de um povo santo, nós somos uma nação santa, nós somos um povo separado por Deus para abençoar as nações. E nós somos separados para abençoar as nações, não para se contaminar com isso tudo que as nações têm. Querido, você precisa tomar um cuidado muito grande de não se adequar aos valores do mundo. Esses valores mundanos a respeito de casamento, a respeito de educação dos filhos, não servem para você. Quem sabe a respeito do casamento para você é a Bíblia, não é a televisão, não é aquela psicóloga infeliz que às vezes dá opinião na TV. Nada contra os psicólogos, tem psicólogo que é uma benção. Então o pastor Gerson é uma benção, e ele é feliz. A Leia também, não sei se a Leia está aí, ela também é uma benção. Mas querido, referencial para você é a palavra. Que eu vejo de crente pedindo opinião. Eu estou com problema no casamento, o que você acha que eu devo fazer? Para o ímpio do trabalho. O cara já desquitou 7 vezes. Está igual aquela mulher samaritana. Né? E a mulher que você tem agora também não é sua. Falta Jesus dizer isso. E o crente vai lá, o que você acha? Estou com problema. Que é isso, irmão? A palavra de Deus está dizendo, olha, não se contamine com isso. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que como diz aí no linguajar, né, de hoje, né? Mas que me racha a cara de vergonha. Irmão, não me racha a minha cara de vergonha. É ver os crentes comentando BBB no Facebook. Oh, Jesus do céu. Não tem nada lá que presta, querido. Nada. De lado nenhum. Não tem nada que se aproveite lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que aquele padrão de vida daquelas pessoas que estão lá são pessoas que precisam de Jesus, são pessoas que precisam conhecer a verdade, são pessoas que precisam da salvação, mas você acha que aquele padrão de vida que aquelas pessoas levam lá é um padrão que serve para você? Você acha que aquele padrão de vida daquelas pessoas lá é um padrão de vida que você quer para os teus filhos? Você acha que você queria aquilo na sua casa? Aquelas coisas que acontecem lá, você acha que aquilo, você queria estar lá? Querido, então, se aquilo não serve, como é que às vezes aquilo entra para dentro da tua casa, na televisão? O que Deus está dizendo através de Moisés, olha, não se contaminem com essas coisas que estão ao redor de vocês. Não se contaminem com isso. Porque, queridos, essas coisas vão entrando na nossa mente e vão mudando a nossa mente. Quando você não percebe, você está começando a achar, não, tudo bem, eu acho que até aquela vida, acho que é até legal. E às vezes você não sabe o porquê que algumas coisas entram no seu coração. Às vezes você está na luta aí em algumas áreas da sua vida e você não sabe o porquê. O que tem entrado na sua casa através da TV, o que tem entrado na sua casa através das redes sociais, o que tem entrado. No nosso coração não pode haver uma conformação com esse tipo de coisa, dizendo tudo bem e tal. Não. O apóstolo Paulo fala em não ser desconformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém vai experimentar a perfeita vontade de Deus se conformando com os padrões de vida, com os valores e princípios desse mundo. Nós saímos do mundo, o Senhor nos tirou. 1 Pedro 1,14 diz, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outroras, quando viveis na ignorância. Queridos, esses padrões eles vão te amoldando, até que chega algum momento você se encontra tão igual àquilo. Então Deus está falando através de Moisés, olha, vocês vão encontrar lá gente com princípios diferentes, com deuses diferentes. Não se deixe influenciar por esses princípios que não são os do Senhor. O quinto, praticar os princípios. Veja o que diz o verso 18 do capítulo 6. E farás o que é reto, Senhor. Diga, reto. Farás o que é bom. Farás, querido.
Uma outra coisa que a gente precisa aprender é: não basta apenas ouvir, não basta apenas saber, não basta apenas ensinar, filho faz isso, filho faz aquilo, filho faz isso, filho faz aquilo, se você não vive o que você ouve, se você não vive o que você ensina. O texto diz, e farás, fazer. A gente precisa praticar, não apenas ouvir. Pastor, eu sei todos os mandamentos da palavra, eu sei os 10 mandamentos e todos aqueles mandamentos levíticos, número de Deuteronômio, sei inclusive em hebraico, aramaico, sei em grego, eu sei tudo. Mas às vezes não pratica. Às vezes não pratica. E sabe como a Bíblia nos chama? Presta atenção aqui. Sabe como a Bíblia nos chama? Quando nós ouvimos a palavra e não praticamos a palavra, a Bíblia nos chama de enganadores. Olha o que diz Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que está se enganando. Porque vem na igreja, ouve a palavra, vem na terça, no Tadel, ouve, né? Vem no culto das irmãs aqui na quinta, ouve também a palavra, vem na sexta, ouve o pastor Luciano, a pastora Rose, ouve de novo, e ele assiste no sábado, na real, ele ouve de novo, ele vem no domingo de manhã, ele ouve, ele fala, eu quero ouvir mais, que bom que tem um desejo no teu coração em ouvir. E ele vem no domingo à noite de novo, e ele ouve de novo. Mas na segunda-feira parece que eles precisam conhecer os princípios do Senhor, mas eles precisam saber de onde o Senhor nos tirou. Ele precisa saber a obra que Deus fez na nossa vida. Eles precisam saber aquilo que Deus realizou em você, aquilo que Deus fez em você. Antes do povo desfrutar da bênção, Moisés reuniu o povo e contou toda a história para o povo. Olha, vocês vão saber de onde vocês vieram, para onde vocês vão. Vocês vão saber os princípios, os mandamentos. E querido, deixa eu te dizer algo. Não tem como ter família abençoada se não houver um comprometimento nosso com a palavra de Deus, em testemunhar a respeito da palavra de Deus. Não tem como ter família abençoada se muitas vezes o evangelho é apenas um discurso nosso. Às vezes o teu filho não vê na tua vida a respeito daquilo que você fala, a respeito daquilo que você prega. Eu gosto muito de uma frase dos puritanos do século 17, que eles diziam o seguinte: o que você é fala mais alto que eu não posso ouvir o que você diz. O teu testemunho fala mais alto do que tudo que você possa falar. Então veja, é necessário você viver aquilo que você prega, é necessário que nós venhamos a viver aquilo que nós pregamos. E é necessário que a palavra do Senhor seja o princípio pelo qual a nossa casa, o nosso lar, a nossa família é conduzida. E você tem uma responsabilidade muito grande nisso, a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, a responsabilidade de viver a palavra de Deus, a responsabilidade de ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a responsabilidade de evitar de você ser influenciado por esses princípios do mundo ao redor. E eu gosto muito do final dessa história. Esse povo então entra em Canaã, esse povo toma posse de Canaã. Moisés morre ainda ali no deserto, baixinho, um pouquinho mais baixinho, por favor, mais baixinho. E eles entram em Canaã. Então Moisés morreu, Josué assumiu o povo. E eles entram então na terra prometida, e eles tomam posse, as tribos são repartidas. E no final da vida de Josué, muitos anos depois também, quando Josué também está quase morrendo, Josué repete isso. O final do livro de Josué repete essas mesmas ações de Moisés. E ele reúne o povo novamente. E Josué fala: olha, nós precisamos rever os mandamentos do Senhor. E ele lê novamente a lei para o povo. Diante de toda a nação, ele lê a lei, ele fala os princípios novamente. E ele faz então um desafio ao povo naquele instante ali. Ele diz: olha, se vocês olharem aqui para o redor, vocês encontrarão vários deuses, vários padrões, vários princípios. E ele fala: olha, mas eu quero dizer para vocês, vocês têm a liberdade hoje. Se vocês acharem que esses princípios são melhores que o do Senhor, vocês podem seguir esses princípios. Mas Josué se levanta e diz aquela frase famosa que você conhece. Mas ele diz: mas eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Fica de pé. Quero fazer um desafio para você. Se diante da palavra do Senhor há no seu coração uma disposição de ver sua família abençoada por um comprometimento com a palavra do Senhor, eu faço a você o mesmo desafio. Você tem opção hoje em seguir qualquer princípio que você queira, mas você tem a opção também em seguir o princípio da palavra de Deus e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós não nos afastaremos da palavra do Senhor. E eu quero te fazer um desafio agora. Se essa é a tua opção, se esse é o teu comprometimento, dobra o seu joelho agora. Dobra o seu joelho e fala diante de Deus: Deus, eu faço um compromisso com o Senhor aqui agora, como o povo de Israel fez diante de Josué. Como o povo de Israel fez um comprometimento diante de Josué, em seguir a palavra do Senhor. Se essa é a sua vontade, esse é o seu desejo, dobre o seu joelho, ore ao Senhor e se comprometa com o Senhor, em servir o Senhor, através da sua palavra. E que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.